Bom dia. I see a few faces I don't know. I'm Mike, this is Jessica. Estou a ver algumas caras que não conheço. Ele é o Mike, eu sou Jéssica. We're part of a church called A Font in Penafiel. Fazemos parte de uma igreja chamada A Fonte, em Penafiel, Belonging to a family of churches called Commission. que pertence a uma família de igrejas chamada Commission. And this church too belongs to that family of churches. E esta igreja também pertence àquela família de So igrejas. it's a joy to be here again. Então é uma alegria muito grande estarmos aqui. We've been coming here for quite some time. Já vimos cá há muitos anos, So we've got a few old friends here. então temos alguns amigos de longa data Old friends mesmo. e alguns velhos amigos mesmo. I say it's a joy to be here. E como digo, é uma grande alegria estar aqui. Now, I don't know about you, but in this time, I go to the news every day. Eu não sei se vocês são como eu, mas neste tempo que estamos a passar, eu vou ver as notícias todos os dias. I'm sort of interested to know what the latest trick for President Trump has been. Eu estou meio interessada em saber qual foi o último truque do Presidente Trump. And there's always that uncertainty, a lot of things happening. E há sempre aquele sentimento de incerteza, muita coisa a acontecer. Well, 3 weeks ago, I think we spoke here about with the news that the prophet Daniel brought to Nebuchadnezzar. E eu acho que há 3 semanas atrás nós falamos aqui sobre as notícias que o profeta Daniel trouxe ao imperador Nabucodonosor. And I think we've got an image of Eu that acho que temos uma imagem. news. Do we? The prophet Daniel saw a vision. O profeta Daniel viu uma visão. And this vision described world events. E esta visão estava a descrever eventos mundiais. It described the nation at the time, Babylonia, Estava a descrever a nação que era nessa altura a Babilônia. that kingdom was the head of gold of that statue. E aquele reino era a cabeça de ouro daquela estátua. And then it described the coming empires. E depois descreveu os impérios que viriam a seguir. And eventually there was a new kingdom formed. Então, finalmente, houve um novo reino que foi formado. It was the kingdom of God. Foi o reino de Deus. And the kingdom of God was pictured as a stone. E o reino de Deus foi, a imagem foi de uma pedra, A stone which rocha. collided with the feet of the statue, uma rocha que veio bater contra os pés daquela estátua, broke the feet, partiu os pés and the statue started to topple. e aquela estátua começou a cair. We know that the kingdom of God was inaugurated by Jesus Christ. E nós sabemos que o reino de Deus foi inaugurado por Jesus Cristo. That's what Jesus came to do. Foi para isso que Jesus veio. It was a major theme in his ministry. Então foi um tema principal no seu ministério. That kingdom was to grow and fill the whole earth. E aquele reino iria crescer até encher a terra inteira. And it was to be an eternal kingdom. E seria um reino eterno. And the church was what do you call it, tool, the instrument of the kingdom. E a igreja é o instrumento do reino. Now, when you look at the life of Jesus in the New Testament, Agora, quando nós olharmos para a vida de Jesus no Novo Testamento, we see what the life of the kingdom is like. nós vemos como é a vida do reino. We see, when I say that Jesus inaugurated the kingdom, Quando eu digo que Jesus inaugurou o reino, we see what that meant. nós vemos o que isso significava.
And those early Christians or the disciples, they watched the life of Jesus. E aqueles discípulos, eles observavam a vida de Jesus. And they saw this kingdom life was totally different to any other life of the world. E eles viram que esta vida do reino era totalmente diferente de qualquer outra vida do reino, do mundo. Just think of the things that would have been a sort of big surprise to anybody who's watching the life of Jesus. Então pensem nas coisas que seriam uma grande surpresa para alguém que estivesse a observar a vida de Jesus. This kingdom life of Jesus Esta vida do reino de Jesus conquered Satan time and time again, expelling demons. venceu o diabo vez após vez a expulsar demónios. He healed the sick. Ele curava os doentes. He spoke with authority. Ele falava com autoridade. He had power over creation. Ele tinha poder sobre a criação. He calmed the storm. Ele acalmou aquela tempestade. He lived in peace even in the middle of the wildest storms. Ele viveu em paz mesmo no meio de uma tempestade muito turbulenta. So for the first time, people of that era were watching the life of Jesus. Então, pela primeira vez, as pessoas daquele tempo estavam a observar a vida de Jesus. Jesus said his food was to do the will of God. E Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. And Jesus was tasting the powers of the kingdom day after day after day. E Jesus estava a provar, a saborear os poderes do reino dia após dia após dia. And when Revelation came, for example, E quando vinha a revelação, por exemplo, to those first Christians he was training, aqueles primeiros cristãos que ele estava a treinar, he would praise his Father. ele louvava ao Pai. Thank you, Lord, you have revealed this. Obrigado, Pai, foste tu que revelaste isto. And there was another taste of the kingdom. E houve mais um sabor, saborear do reino. Now, does that make sense? Faz sentido? Yeah? Have you physically tasted things that you're just amazed? You've never tasted anything like it before. Tu alguma vez provaste alguma coisa, saboreaste algo que tu achas espantoso, nunca comeste nada igual? Well, tasting the kingdom life is like that. Bem, provar a vida do reino é assim. You know you are tasting something that is from God. Tu sabes que estás a provar algo que vem de Deus, That is completely outside of your capacities. que é totalmente além das tuas capacidades. Does that make sense? Faz sentido? Now, Ora, I hope it does make sense, espero que faça sentido, because if it doesn't, life is very boring. porque se não faz, então a tua vida é muito aborrecida. It's like eating food without salt. É como comer comida sem sal. I spent a few days in the hospital about 18 months ago. Eu passei alguns dias no hospital há uns 18 meses atrás. And actually, I tasted peace in that hospital. You tasted peace. Tasted peace. E eu experimentei e provei paz naquele hospital. It's a fruit of the Holy Spirit. Porque paz é um fruto do Espírito Santo. I didn't want to be in the hospital. Eu não queria estar lá no hospital. First time in 70 years. Foi a primeira vez em 70 anos. Who wants to go to the hospital? Quem quer ir ao hospital? I prayed for healing. E eu orei para ser curado. Well, it didn't come physically by Então- miracle, Não veio por milagre, but it came through the hospital. mas veio através do hospital. And if you've ever been in a hospital and been operated and you're just surrounded by sick people, E se tu já estiveste alguma vez no hospital rodeado de pessoas doentes, a lot of them don't have any peace at all. muitas dessas pessoas não têm nenhuma paz. But I tasted peace Mas eu experimentei paz. because my life is in Christ Jesus. Porque a minha vida está em Cristo Jesus. And as that image of the statue shows us, E como aquela imagem da estátua nos mostra,
God is in control. He is sovereign. Deus está no controle, Ele é soberano. And there's no one that's going to die before the appointed time. E ninguém vai morrer antes da hora apontada por Deus. I'm not going to die and go to heaven, Eu não vou morrer e ir para o céu. and God will say, E Deus vai dizer, what a surprise to see you que here. surpresa ver-te aqui. I was only expecting you next week. Eu só estava à tua espera na semana que vem. It doesn't work like that. Não funciona assim. Our sovereign God is in control. O nosso Deus soberano está no controle. Now, I also tasted hospital food. Mas eu também provei comida do hospital. That was awful. Isso foi horrível. I was in there for 3 days. Estive lá 3 dias I survived on something like 10 Mars bars. e eu sobrevivi comendo uns 10 Mars bars. Jessica would come and visit E eu ia visitá-lo. with Mars bars. Traz Mars Hallelujah, bars. praise the Lord. Aleluia, graças a Deus. You see, there was no taste to the food. Porque aquela comida não sabia a nada. And life can be like that, no taste to it. E a vida pode ser assim. Pode Actually- não ter sabor. Actually, Christians can live like that. E até cristãos podem viver assim. We can know all about Jesus. Podemos saber tudo sobre Jesus. We can read about his exploits. Podemos ler sobre as coisas que ele fez. And we can read about the reality of the kingdom now. Podemos ler sobre a realidade do reino And we agora. can learn about the Holy Spirit E podemos aprender sobre o Espírito Santo without tasting anything. sem saborear nada. Sem que nos saiba a nada. I get frustrated when that happens. Eu fico frustrado quando isso acontece. I want to taste the life of the kingdom. Porque eu quero experimentar a vida do reino. This kingdom that's produced by no human hand Este reino que foi produzido sem ser por alguma mão humana. we come to Jesus, and by his grace we are saved. Nós vimos a Jesus e pela sua graça nós somos salvos. And we are transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. E somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. It's grace that does that. E é graça que faz isso. It's no human hand. Não é nenhuma mão humana. It's the power of the cross of Jesus. É o poder da cruz de Jesus. And so this power that makes us part of that stone, that kingdom that's growing, Então este poder que nos torna parte daquela rocha que está a crescer is the power that is available to us through grace in Christ Jesus. é o poder que está ao nosso alcance pela graça através de Jesus Cristo. And it tastes good. Isso sabe muito bem. Something satisfies the soul. É algo que satisfaz a alma. You know you are participating in something eternal, Tu sabes que estás a participar em algo que é eterno. something of God. Algo de Deus. Yeah? Sim? Now, we have a guy at church who last week told us about a seminar they'd had at his work. Homem lá na nossa igreja falou-me de seminário que tinham tido lá no trabalho dele. He arranges finance for the buying of cars. Ele organiza financiamento para a compra de carros. And one of the major clients is a Chinese firm. E dos clientes mais importantes é uma firma chinesa. Now, I hope we don't have any Chinese people here, but does anyone ever make jokes about Chinese goods? Eu não sei se tem aqui alguém que vem da China, mas vocês já ouviram pessoas a rirem-se, a fazer piadas sobre produtos chineses? You know, you buy it once from you buy a tool once from a Chinese shop. Por exemplo, compras uma ferramenta de uma loja chinesa It's great for the one time you can use it. e é muito bom para a única vez que podes usar. This guy was saying, Este rapaz, este senhor estava a dizer, this Chinese product is good.
este produto chinês é excelente. It is really excellent. É mesmo excelente. What we need to do O que nós precisamos de fazer is get people sitting in the car. é fazer com que pessoas se sentem dentro daqueles carros. Do you understand that? Vocês percebem? We need to get people sitting in the car so they experience the goodness, the quality of the product. Nós precisamos que as pessoas se sentem naqueles carros para que experimentem a qualidade daquele produto. That is going to change their minds. That is going to sell more cars. E é isso que vai mudar a mentalidade deles. E é isso que vai vender mais carros. Don't just talk about it, get them in the car. Não basta falar sobre isso, metam-nos no carro. Well, the disciples, the early disciples, looked at Jesus Aqueles primeiros discípulos olharam para Jesus and they saw the product was very good. e viram que o produto era muito bom. Everything he did was good. Tudo aquilo que ele fez foi bom. The quality of his life was good. A qualidade da sua vida era boa. And they said, E eles disseram, I want to experience this. e eu quero experimentar isso. I want to taste this. Eu quero provar isto. Now, how did they say that? E como é que eles disseram isso? They said, Eles disseram, Lord, Senhor, teach us to pray. ensina-nos a orar. That's what they said. Foi isso que eles Lord, disseram. teach us to pray. Senhor, ensina-nos a orar. We've seen that this life you have, this power you have, this authority you have, comes from your Father. Nós vimos que esta vida que tu tens, esta autoridade que tu tens, vem do teu Pai. And we've noticed you are dependent on the Father. E nós já notamos que tu estás dependente do teu Pai. And you pray to Him, E tu oras a Ele. Lord, teach us to pray. Senhor, ensina-nos a orar. Now, do you want to taste the powers of the ages to come? Então, tu queres experimentar o poder da era que há de vir? Do you want to be part of a kingdom that's growing, Tu queres fazer parte do reino que está a crescer? used to bless others and to glorify the name of Jesus? Queres ser usado para abençoar outros no nome de Jesus? Well, Jesus offers us that life. Jesus oferece-nos essa vida. And He didn't say to the disciples, sorry, this is just for me. E ele não disse aos discípulos, desculpa lá, mas isto é só para mim. He taught them how to pray. Ele ensinou-los como orar. Yeah, Sim? amen. Now, how did He do that? Como é que ele fez isso? He didn't hesitate. Ele não hesitou. He didn't think, no, what am I going to say now? Ele não pensou, e agora o que é que eu vou dizer? Very simply, He taught them what we call the Lord's Prayer. Com muita simplicidade, ele ensinou o que nós chamamos o Pai Nosso. The way that He prayed, A maneira que ele orava. the way that He experienced this blessing from heaven that blessed others. A maneira em que ele experimentava esta bênção que era para abençoar a outros. We're going to look at the Lord's Prayer. Então nós vamos olhar para aquela oração do Senhor You'll find it in Luke 11. em Lucas 11. And I've spent some time in talking about what our vision should be about the life of Jesus. E eu passei algum tempo em falar sobre como deve ser a nossa visão sobre a vida de Jesus. For those of us who are from Europe, maybe Germany, but certainly me from the UK,
Aqueles de nós que vimos da Europa, talvez a Alemanha, mas de certeza o Reino Unido, certainly Catholic people in Portugal, e com certeza pessoas católicas em Portugal, we have prayed this prayer. I prayed it every day. nós oramos esta oração When I muitas wasn't, vezes. Eu orava todos os dias, quando when eu I não era wasn't- crente. when I wasn't a Christian, Quando não era crente. at school, Na escola, in the mornings. logo de manhã. Da, 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 da. Não, Da, não, da, não, da, da. não. Yeah. It was sort of a repeated thing, Era tipo uma lenga-lenga. with absolutely no vision for the life that it was offering. Sem nenhuma visão para a vida que oferecia. Does that make sense Faz to anybody? sentido? Alguém. Well, it just can't be like that, can it? Mas não pode ser assim, pois We não? are going after something. Porque nós estamos a ir atrás de algo. Jesus has come after us and won us. Jesus veio atrás de nós e nos ganhou. And now uses us for the building of his kingdom. E agora Ele usa-nos a nós And para bl- a edificação do seu And reino. blesses us with a taste of this kingdom now. Ele abençoa-nos com um gosto, um saborear do seu reino agora. So let's read quickly Luke 11. Então vamos ler em Lucas 11. Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. E ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Let's just stop there. This is the first phrase. Vamos parar aí. Esta é a primeira frase. Now, later on in Daniel, I think it's chapter 7, Mais tarde, em Daniel, acho que é no capítulo 7, God, who forms this kingdom with no human hand, o Deus que formou este reino sem mão humana is referred to as the Ancient of Days. é referido como sendo The Ancient of Days. o ancião de dias. He is the beginning and the end. Ele é o início e o fim. If you read Daniel 7, Daniel 7, Se tu leres Daniel 7, you'll see a description of what Daniel saw. vais ver uma descrição daquilo que o Daniel viu. Glorious God, the Ancient of Days, Deus glorioso, o ancião de dias, the Alpha and Omega, o alfa e o ômega, the Holy God, o Deus santo, the Creator, o Criador, sovereign over all the nations. soberano sobre todas as nações. Jesus refers to the Ancient of Days, our Father. Jesus refere-se ao ancião de dias como nosso Pai. So when we pray, our Father, Então, quando nós estamos a orar, Pai, we are coming into the throne room of the Ancient of Days. nós estamos a entrar para o trono, diante do trono do ancião de dias. The glorious God, O Deus glorioso, the Holy God. o Deus santo. How can we do that? Como é que nós podemos fazer isso? How can we have any confidence whatsoever Como that we can come into the presence of this God? Como é que podemos ter confiança que podemos entrar na presença deste Deus glorioso Pursuing His blessing, e buscar a sua bênção, pursuing this life He offers in Jesus. buscando esta vida que Ele oferece em Jesus? There is only one way. Há só uma maneira. We have confidence to enter the throne room through the blood of Christ. Nós temos confiança ao entrar diante do trono pelo sangue de Cristo. The blood of Christ that cleanses us from our sins.
o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. It's good to preach the gospel to yourself as you go into prayer. Então é muito bom pregarmos o Evangelho a nós mesmos quando entramos em oração. I have a great privilege here. Porque eu tenho um grande privilégio aqui. God himself has granted me this privilege. O próprio Deus me concedeu este privilégio. I can come into his presence, Eu posso entrar na sua presença, seeking the kingdom, buscando o reino, thanks to the blood of the Lord Jesus Christ. graças ao sangue do Senhor Jesus Cristo. And we're going to celebrate the breaking of bread in a moment. E daqui a pouco vamos celebrar a Santa Ceia. So you're immediately sort of aware of this, the wonder of this privilege. Então, tu percebes-te de como é maravilhoso este privilégio. There's no one else who can do this Não há mais ninguém que pode fazer isto, apart from those who are in Christ Jesus. além daqueles que estão em Cristo Jesus. Those who are light in the world. Aqueles que são luz no mundo. Those who belong to his church. Aqueles que pertencem à sua igreja. We can come into his presence. Nós podemos entrar na sua presença. Given that privilege, E é-nos dado esse privilégio. what are we going to ask for? Então, o que é que nós vamos pedir? Given that privilege, what are we going to ask for? Já que temos esse privilégio, então o que é que nós vamos pedir? Big things or small things? Coisas grandes ou coisas pequenas? This is a major, major challenge. Isto é um desafio enorme. You see, we can live on our own little lives. Porque nós podemos viver as nossas vidinhas, We can be dominated by thoughts of our own little lives. podemos ser dominados por pensamentos sobre a minha vidinha, And we can limit our prayers podemos limitar as nossas orações to little things a coisas pequeninas that everybody else wants or does. que todos os outros querem ou fazem. Surely, those who are admitted to the throne room of God himself Certamente que aqueles que têm o direito de entrar perante o trono de Deus have access to him who rules over all of history. têm acesso àquele que está a reinar sobre toda a história. Does that make sense? Faz sentido? So, I really want to try and press this home. Eu quero mesmo enfatizar isto. Because, we can come to God Porque podemos vir a Deus, and we can say, podemos dizer: Lord, give me a parking space today. Oh Deus, dá-me um lugar para estacionar hoje. Lord, give me a nice house. Oh Deus, dá-me uma casa boa. We just come with what we feel are our needs. Podemos vir só com aquilo que sentimos que são as nossas necessidades. Now, we do that sort of prayer all the time. Nós estamos sempre a orar esse tipo de oração. But it is not the limit of what we are called into in Christ. Mas isso não é o limite daquilo para o qual Cristo nos chamou. And we see that straight away afterwards. E vemos isso logo a seguir. Father, hallowed be your name. Pai, santificado seja o teu nome. Thy kingdom come. Venha o teu reino In my life today. na minha vida hoje. Come, Lord Jesus. Vem, Senhor Jesus. I want to live a life that is totally impossible without you. Eu quero viver uma vida que é totalmente impossível sem ti. I want solutions that only you can bring. Eu quero soluções que só tu podes trazer. I want to bring glory to you. Eu quero trazer glória a ti. Your kingdom come in my marriage. Venha o teu reino no meu casamento, So it brings glory to Jesus. para que traga glória a Jesus. Your kingdom come as I talk to someone about Christ.
Venha o teu reino quando eu estou a falar com alguém sobre I want to see Cristo. this guy coming to a knowledge of you. Eu quero ver esta pessoa a chegar a conhecer-te. Am I making sense? Come on, am I Estou a making fazer sense? sentido? These early disciples were going to be praying, "Come, your kingdom come." Estes primeiros discípulos estariam a orar, venha o teu reino. Having seen what that meant in the life of Jesus, Depois de ver o que isso significava na vida de Jesus. I want the same taste. Eu também quero saborear isso. Isn't that right? Não é certo? Não tenho razão? Now, a general truth here Olha, uma verdade geral aqui. Uma verdade geral aqui, generalizada, is that in establishing his kingdom, é que ao estabelecer o seu reino, he founded the church. ele estabeleceu a igreja. You can't live your life expecting to taste the powers of the kingdom if you are not fully in favor and involved with the church. Tu não podes viver a tua vida experimentando o reino se não estiveres envolvido e investido na igreja. That's the tool of the kingdom. Porque é a ferramenta do reino. People were freed from demons. Pessoas eram libertas de demónios, They came to Christ vieram a Cristo and they were added to the church. e eram acrescentados à igreja. And having been added to the church E depois de serem acrescentados à through the blood igreja, of Jesus, pelo sangue de Jesus, they had access to the Father. eles tinham acesso ao Pai. And with that access, they prayed, "Your kingdom come." E com esse acesso, eles oravam, venha o teu reino. And so they witnessed to others about Jesus. Então eles falavam com outros sobre Jesus. And the Bible says, E a Bíblia diz, the Lord accompanied them. o Senhor os acompanhou. The Lord accompanied them. O Senhor os acompanhou. There must have been in those early days thousands of people looking at disciples Tem que ter havido milhares de pessoas a olhar para aqueles discípulos and thinking, that guy's been with Jesus. e a pensar, esse tipo esteve com Jesus. When that guy speaks about Jesus, Quando esse tipo fala de Jesus, he speaks as though someone who's in the car. ele fala como aquele que já entrou no carro. He's talking about what he's experiencing. Ele está a falar daquilo que já experimentou. Look at the good he's receiving, he's doing. Veja só o bom daquilo que ele está a falar e ele já recebeu. Still your heart. Still your heart. Acalma o teu coração. In a few minutes, Daqui a uns minutos, when we come into the throne room, quando nós chegamos ao trono da graça, before the living God, diante do Deus vivo, thanking him for the blood of Jesus, agradecendo pelo sangue de Jesus, and pray, e oramos, your kingdom come. venha o teu reino, Use me, Lord. usa-me, Deus, Teach me how to walk in power. ensina-me como caminhar em poder. Now, I'm running out of time, so I'm not going to read from Luke 11. Eu estou a ficar sem tempo, não vou ler Lucas 11, But straight after this Lord's Prayer, mas logo a seguir a esta oração do Pai Nosso, to illustrate prayer, para ilustrar Jesus a oração, says, Jesus diz, there was a man who went to ask for bread. houve um homem que foi pedir pão, And his friend didn't want to get up and give him any. e o irmão, aquele amigo não queria se levantar da cama para ir dar-lhe pão. The friend insisted. Mas esse homem insistiu. In English, it says he was impudent, Em inglês diz que ele era mesmo atrevido, which basically means, I'm not going to stand for this, I want bread. que basicamente diz, eu não aceito isto, eu quero pão.
Open the door and give me bread. Abre a porta, dá-me pão. And Jesus says that's the way we need to pray. E Jesus diz, é assim que precisamos de orar. And so you not only, it's to do with taste, isn't it? E tem a ver com sabor, não é? And Com desire. experimentar. And desire. E desejo. And so you come across a situation in your life, Então, tu enfrentas uma situação na tua vida, either your own life or somebody else's you're talking to. ou a tua vida, ou a vida de outra pessoa com quem tu estás a falar. The only solution you have to give E a única solução que tu tens para dar is Jesus. é Jesus. It's no good just coming up with some great counsel Não vale a pena simplesmente trazer grandes conselhos if it doesn't include Jesus who's bringing life to that person. se não inclui Jesus trazer vida a essa pessoa. So in your life, Então, na tua vida, you might come across challenges, talvez vais enfrentar desafios. and I think many people E eu acho que muita gente see the enormity of that challenge vê a enormidade daquele desafio and they think it's impossible. e pensam, isto é impossível. I'll surrender. Eu vou render-me. I'll surrender. Eu vou me render. Até às vezes, at times they surrender in a very spiritual way. E às vezes até rendem-se de uma maneira muito espiritual. Your will be done, Lord. Seja feita a tua vontade, Senhor. Keep the bread, I'll do without it. Fica com o pão e eu aguento bem sem ele. Jesus says that sort of attitude Jesus diz, esse tipo de atitude doesn't have much faith involved. não envolve muita fé. He says be persistent. Ele diz, ser persistente And so bring in the kingdom. e faz vir o reino. Bring in the kingdom. Faz chegar o reino. Expect the impossible. Espera o impossível. Want to taste the powers of the kingdom. Deseja saborear, experimentar os poderes do reino. Now in our lives, Ora, em nossa vida, the most dramatic way we've seen this a maneira mais dramática que nós vimos isto acontecer is in coming across people who have demons. é ao enfrentarmos pessoas que têm demónios. You come across someone who's demonized Tu enfrentas alguém que tem problemas de demónios, and they are totally captive. Captive. estão totalmente cativos. There's something that's got hold of them Há algo que se apoderou deles, that they don't want but they can't get rid of. que eles não querem, mas não conseguem se livrar. It's not just a physical problem, it's a spiritual problem. Não é só um problema físico, é um problema espiritual. Now, if you're talking to someone like that Se tu estás a falar com alguém assim, and you know that Jesus is a solution, e tu sabes que Jesus é a solução, you also know também sabes that it's totally impossible for you to deal with que é totalmente impossível tu tratares disso. unless you can come into the throne room, A não ser que possas entrar seek ao the power, trono da graça, seek the power of the blood of Jesus, buscar o poder do sangue de Jesus, and invoke that power invocar esse poder over that person. sobre aquela pessoa. Yeah. Now, the very easy thing to do, A coisa mais fácil de fazer, can't help. não há nada que eu possa fazer. This is completely out of my experience. Isto é totalmente além da minha experiência. If you look at the life of Jesus, Se tu olhares para a vida de Jesus, he was doing it all the time. ele estava sempre a fazer isso. It's got to be possible. Então tem que ser possível. I'm going to experience this Jesus. Eu vou experimentar este I am Jesus. not going to surrender. Eu não vou me render. I am going to seek the kingdom. Eu vou buscar o reino. Does that make sense? Faz sentido? And to finish with, E para terminar, he ends the first 14 verses ele termina estes primeiros 14 versículos about prayer, sobre a oração and he says, e ele diz: which of you fathers is going to give bad things to his son?
Que pai aqui vai dar coisas más ao seu filho? Is your son going to ask you for bread and you give him a stone? Se o teu pai te pedir pão, vais-lhe dar uma pedra? No, you know how to give good things to your sons and daughters. Não, vocês sabem como dar coisas boas aos seus filhos. How much more Quanto mais will the Father in heaven o Pai no céu give the Holy Spirit vai dar o Espírito Santo to those who ask him? àqueles que lhe o pedirem. Amen. So this life Então esta vida is only possible só é possível trusting in the blood ao confiar no sangue and the presence of the Holy Spirit. e a presença do Espírito Santo. That's how Jesus inaugurated his church Foi assim que Jesus inaugurou a sua igreja. on the day of Pentecost. No dia de Pentecostes, He sent the Holy Spirit. ele enviou o Espírito Santo. And then these disciples, E esses discípulos, empowered by the Holy Spirit, com o poder do Espírito Santo, witnessed to this life in Jesus. testemunharam sobre esta vida de Jesus. And they demonstrated the power of the kingdom. E demonstraram o poder do reino. Isn't that how it worked? E não foi assim que funcionou? Isn't that how it worked? Não foi assim que funcionou? Yeah. Sim? That is what he's calling us to. E é para isso que ele nos está a chamar. Absolutely incredible things that are eternal. Coisas incríveis que são eternas. He's provided by grace access. Ele, através da graça, nos deu acesso. We can ask. Nós podemos pedir. We want to ask because we want to serve. Nós queremos pedir porque queremos servir. We want to use our life for something that is of value eternally. E nós queremos usar a nossa vida para algo que tem valor eterno. But praise God, we are not alone. Mas graças a Deus não estamos sozinhos. We have the Holy Spirit. Temos o Espírito Santo. So we need to ask and receive. Então precisamos de pedir e receber. Yeah. That's good, isn't it? É bom, não é? Is that good or not? Isso é bom ou não é? Well, you know, if that's good, E se isso é bom, we've got to make an effort to taste stuff então from the temos que kingdom. fazer um esforço para experimentar coisas. Rogerio was talking about great restaurants in Monchique area. O Rogério estava-me a falar de bons restaurantes na zona de Monchique. Well, you're never going to taste that food Nunca vais provar essa comida, unless you make the effort to get in the car and go there. a não ser que faças o esforço de entrar no carro e ir até lá. You know, we are seated in a car called the kingdom. Nós estamos sentados num carro chamado o Reino. I could go on forever with ideas that come. Eu podia continuar para sempre com ideias e comentários. You know, a Chinese car and you're sitting in it and it feels great. Estás naquele carro chinês, estás aí sentado It's, it's e electric. parece ser muito bom, It's, é elétrico, it's only got a limited range. só pode ir até um certo limite. I don't think I'd get to Penafiel in one. Eu acho que não chegava a Penafiel naquele carro. When I'm sitting in the car of the kingdom, Mas quando eu estou sentado no carro do Reino, under the power of the blood of Jesus, debaixo do poder do sangue de Jesus, relying on the Holy Spirit, dependendo do Espírito Santo desiring to serve Jesus, e desejando servir a Jesus, there is suddenly no limit de repente não há limite to my life. para a minha vida. God is able to do immeasurably more than we ask or imagine. Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. There is no limit Não há limite, unless we put one on ourselves. a não ser que nós ponhamos esse limite. Because we aren't too bothered
about real life in Jesus. Porque não estamos assim muito preocupados com vida real em Other Jesus. things have come. Porque outras coisas entraram. I'm limited because. E eu estou limitado porque Choose Jesus. escolhe Jesus. Get in the car. Entra no carro. Yeah. And do it every day. E faz isso todos os dias. Yeah. Sim? Do it every day. Falo todos os dias. Yeah. I'll finish with a quote from The Who. Anybody remember the group called The Who? Eu vou terminar com uma citação do The Who. Alguém se lembra desse grupo? Called My Generation. É uma canção, Minha Geração. My Generation, baby. My Generation? Baby. Baby. Yeah, you have to do it in Portuguese. Why don't they just all fade away? Porque é que não simplesmente se esmorrecem? Hope I die before I get old. Eu espero que morra antes de ser velho. The remaining members of The Who are probably still alive at 80 and hoping they don't die anytime soon. Aqueles membros do grupo The Who, se calhar ainda estão vivos e se calhar esperam não morrer antes de chegar aos 80. There's no limits. You can be old. Não há limites. You Pode can ser velho, You can be young. pode ser novo, You can have a day in Christ. pode só ter um dia em You can have Cristo. decades in Christ. Pode ter décadas em Cristo. There's no limit. Não há limite. Let's live for Jesus. Vamos viver para Jesus. Let's seek the kingdom. Vamos buscar o reino. Let's not be satisfied with anything less. Não vamos nos satisfazer com nada que seja menor. And one day, E um dia, this Jesus este Jesus will return vai voltar with the kingdom in all its fullness. com o reino em toda a sua plenitude. And he will call his church on earth E ele vai chamar a sua igreja to himself. para ele. And we will be with Jesus for eternity. E nós vamos estar com Jesus por toda a eternidade. And he will create a new heaven and earth. E ele vai criar um novo céu e nova terra. And the glory of God will cover. E a The whole glória earth. de Deus vai cobrir. And you and I, if you're in Christ, will belong to that. Toda a terra. E tu e eu, se nós estamos em Cristo, vamos pertencer àquele reino. And everything that the Lord has done through us E tudo aquilo que Deus fez através de nós will produce fruit for eternity. vai produzir fruto para a eternidade. And we will have lived, And we will. E nós teremos vivido a life worth living. uma vida que vale a pena viver. And you might think you've tasted the goodness of the kingdom here on earth, E tu talvez pensas que já experimentaste o bom do reino, but it will be nothing like the goodness mas não vai se comparar com a maravilha of the glory of Jesus and his kingdom in the future. da glória de Jesus e o seu reino no futuro. Those tastes will Esse, be phenomenal. isso que vamos saborear vai ser fenomenal. Will there be no pain, no death, Não vai haver dor, não vai haver morte, no darkness, just light. nada de escuridão, só luz. Hallelujah. Aleluia. We taste in part, but in the future we will taste Podemos in all its fullness. experimentar agora em parte, mas no futuro vamos experimentar na sua plenitude. Let's pray, Então vamos orar. and then we're going to come forward, take some bread, take some wine, E go depois back to our seats. vamos vir aqui pegar em pão e vinho e levar para o nosso lugar. I just want you to be still before God. E eu quero só que estejam mesmo calmos perante Deus. Just thank Him for His grace towards you. Agradece-lhe pela sua graça para contigo. Just thank Him. Diz obrigado. Just in your heart, thank Him. No teu coração, agradece. Thank Him for sins forgiven.
Agradece por pecados perdoados. Thank Him for the riches of His kingdom that He gives to you. Agradece pelas riquezas do seu reino que Ele te deu. Thank you that you have been chosen. Agradece que tu foste escolhido. Thank you for the privilege of breaking bread and drinking wine. Dá graças pelo privilégio de poder partir pão e partilhar o vinho, Remembering Jesus. Lord, as we think of these truths over us, Senhor, ao pensarmos sobre estas verdades sobre nós, we come now and take this bread and wine vamos agora tomar este pão e vinho with grateful hearts, com corações agradecidos, seeking your kingdom, buscando o teu reino offering ourselves to you. e oferecendo-nos a nós mesmos a ti, Praising you for your goodness to us. e louvando-te pela tua bondade para conosco. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Now just come and take some bread, take some wine, and take it back to your seat.